Olá, que bom ter você novamente aqui nesse canal de bênção da Primeira Igreja Batista em Parque União, para dar sequência à série Vencendo as Adversidades. Hoje nós vamos falar quando a adversidade é a falta de recursos. Para tanto, nós vamos vamos falar de um profeta, de um personagem muito interessante da Bíblia do Antigo Testamento chamado Eliseu. Eliseu quer dizer Deus é salvação. A nomenclatura discipulado no Antigo Testamento não fazia parte, mas tinha, por exemplo, Elias tinha um moço, o moço de Elias era Eliseu. Já Eliseu, quando assumiu como profeta principal, ele tinha um moço chamado Geazi. Então, dava essa sequência de ensinamento e profeta nós sabemos que era a boca de Deus, é boca de Deus. Ele fazia parte de um grupo de profetas do Reino do Norte. Interessante que quando ele era ensinado por Elias, e assim nós sabemos que Elias foi transladado, no redemoinho de vento, foi levado, Deus tomou Elias para si. E antes de que isso acontecesse, Eliseu pediu a Elias porção dobrada do Espírito. E assim foi. E nós entendemos que na Bíblia ele pede porção dobrada do Espírito. E porção dobrada que nós entendemos naquela época era toda uma herança que a pessoa tinha. Se tratando de uma questão espiritual, ele queria sim ser usado por Deus e muito, assim como foi Elias. Eliseu também queria ser usado por Deus. E não foi diferente, Assim nós vemos que a narrativa na Bíblia, que Elias, através, claro, Deus usando Elias, ele foi e realizou 7 milagres. E para que se cumprisse essa palavra, Eliseu realizou 14 milagres. Eu vou falar alguns desses milagres. Olha, abriu o Rio Jordão, saneou a fonte das águas do Rio Jordão também. Ele orou e 2 ursas tomou e despedaçou os malcriados, aqueles meninos malcriados. Providenciou água a 3 reis e seus exércitos. 5, multiplicou o azeite da viúva, ressuscitou o filho da sunamita, tirou a morte da panela, que é o milagre que nós vamos tratar hoje. 8, multiplicação dos 20 pães para 100 homens, a cura de Naamã, colocou lepra em Geazi, que desobedeceu, fez flutuar o ferro do machado, profetizou o fim da fome em Samaria. 13, abriu os olhos espirituais do moço e dos reis quando viram que havia um exército que não poderia ser derrotado. Aí quando ele orou, pedindo a Deus que mostrasse no mundo espiritual, abriu-se os olhos daqueles homens e conseguiram ver que era maior o exército de Deus. Mas contamos até que 13. Em vida ele realizou 13 milagres. No entanto, o 14º foi quando ele já estava morto. Depois de morto, um defunto foi jogado em sua sepultura. Assim que tocou nos ossos de Eliseu, aquele homem ressuscitou. Grande era o poder de Deus que habitava diante daquele homem. Diante de múltiplas adversidades da vida, o homem de Deus age com destreza e grande habilidade. Até porque não é pela sua força, é pelo Espírito que habita nele. E não foi diferente com Eliseu. O milagre em que se intitula tirou a morte da panela, é isso que nós vamos ler a partir do segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38, quando a adversidade é a falta de recurso. E nesse momento aqui, faltou recurso e não faltou, sobrou muita adversidade e não faltou a providência de Deus diante de uma situação em que não havia recurso. Segundo livro de Reis, a partir do versículo 38, Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele. Eliseu disse ao seu servo:
põe a panela grande no fogo e faça o cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre. Preste atenção que essa é uma erva daninha, venenosa. E colhendo os frutos, encheu a sua capa, para com ele voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que era. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer, mas Eliseu disse: tragam farinha. Ele o colocou na panela e disse: sirva às pessoas para que comam, e já não havia mal nenhum na panela. Nós falamos de alguns milagres que Elias realizou, claro, através do poder de Deus, e milagres, 14 milagres que Eliseu realizou. E esse, que é o sétimo, ele realizou o milagre que havia um envenenamento naquele alimento através de uma erva, uma trepadeira, que é uma erva venenosa. Alguns homens já tinham feito uso daquele alimento e gritaram: ó, morte na panela. E de repente, aquele homem com destreza, habilidade, com falta de um monte de recurso, ele pegou e trouxe a farinha que colocou dentro daquela panela onde havia aquela sopa e transformou o que era o veneno, transformou em uma comida saudável. Esse é o nosso Deus que, através das adversidades e poucos recursos, escassez de recursos, transforma o que era para a morte, transforma em vida. Há um ponto interessante, conhecendo a palavra de Deus. Nós vimos que aquele discípulo, no qual, quando ele disse assim, ó, precisamos fazer algo para comer, e aí colocar na panela, juntar alguns legumes, um dos discípulos se propôs a pegar e sair, ação, isso é muito bom. Ele pegou, saiu, mas ele não tinha muito conhecimento do que estava fazendo, tanto que trouxe algo venenoso para colocar na comida. Ora, nós podemos prestar atenção e perceber algo muito interessante, que às vezes temos pessoas em nosso meio, às vezes nós mesmos temos uma disposição em servir e temos uma boa vontade, mas nem só de boa vontade a obra de Deus é feita. Porque esse discípulo ele se propôs a fazer algo, mas ele não estava capacitado para tanto. Por isso devemos investir cada vez mais em capacitação e conhecendo a palavra de Deus, nós vamos poder falar dela, proclamar como verdadeiro ministro da reconciliação, cooperadores da verdade, proclamadores do Evangelho. Nós podemos fazer isso? Claro que sim, temos até essa missão, o ID de Cristo. No entanto, precisamos conhecer aquilo no qual estamos lidando. E as adversidades, elas sempre vêm, não escolhe cor, não escolhe classe social, se é cristão ou não. Todos são acometidos por adversidade, mas como nós reagimos a ela faz toda a diferença. Precisamos lidar e saber manejar bem a palavra de Deus também, porque se nós formos falar a respeito dela e falar de forma errada, nós podemos estar levando um tremendo veneno ao invés de uma palavra saudável. Aquele homem tinha uma boa vontade, mas não estava preparado para tal obra, para tal serviço. Então, que possamos estar atentos e nos preparando a cada dia para o dia da adversidade. Não conhecer o futuro, não conhecer o fruto do Espírito para vencer as adversidades trará sérias consequências que envenenam a vida que poderia estar e ser em comunhão. Nosso apetite pelo mundo precisa ser refreado e governado pelo Espírito Santo. Às vezes nós somos afoitos, igual esse discípulo, e queremos fazer algo, somos atraídos por algo que, no fundo, na boa, irá nos envenenar, não fará bem para nós, mas nós somos atraídos por causa dessa natureza humana que ainda existe em nós. Claro que Pedro vai dizer que fomos também, nós tivemos um novo nascimento e recebemos também uma natureza divina, mas ainda temos uma natureza humana, pecaminosa, e ela é mais. Somos atraídos pelo mundo que vem nos conquistando, assim como a erva daninha, que no fundo vai nos fazer mal, mas ela tem a aparência de coisa boa, de uma erva boa,
de algo que vai nos alimentar, nos trazer algum tipo de prazer, alguma sensação, uma adrenalina muito boa, mas no fundo está nos levando para a morte. E nós precisamos estar atentos. Não conhecer o fruto do Espírito nos aponta para um caminho de morte. Uma alusão ao fruto do Espírito é interessante, uma tangerina. A tangerina é um fruto, apenas um fruto, mas tem vários gomos. E nós podemos usufruir da tangerina quando pegamos, abrimos e vamos experimentando gomo por gomo. E os frutos do Espírito são 9, e nós sabemos que, assim como um fruto, ele tem várias características, assim é o fruto do Espírito, como amor, alegria e paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nós conhecemos, nos aproximamos, temos intimidade com o Espírito Santo, ele habita em nós. E aí ele nos prepara para situações adversas, até mesmo com a escassez de recursos. E aí quando nós temos o Espírito Santo, ele nos ajuda a conduzir a um caminho que por nós mesmos nós não conseguiremos e seremos atraídos pelas ervas daninhas que o mundo oferece. Com boa aparência, com a sutileza, com a sagacidade, e quando nós estamos caminhando junto a ela, seduzido por ela, nós somos jogados no abismo do envenenamento. Terceiro ponto, somos aqueles que levam o alimento que dá vida, porque nós que estamos levando a palavra, nós estamos com o alimento, nós temos o pão da vida. E o mundo precisa do pão da vida. Está vendo como quando nós mostramos a palavra certa, nós tiramos o alimento errado e colocamos o alimento certo, que Jesus é o pão da vida. Todo o Antigo Testamento, ele aponta, é uma tipologia que aponta para Cristo. Na plenitude dos tempos veio Jesus, que é o pão da vida. Ele diz, eu sou o pão da vida. Somos aqueles que levam o alimento que dá vida. O veneno do pecado é combatido com o pão da vida. Por isso nós só podemos dar, aliás, todos nós, só podemos dar aquilo que nós temos. Eu não posso dar algo que eu não tenho. Se eu tenho Cristo, eu posso dar Cristo para os outros, comer e se alimentar daquilo que tem feito muito bem para mim. Então eu tenho Jesus, eu posso oferecer o pão da vida. E o veneno que é o pecado, ele é retirado do cardápio e é colocado o pão da vida, que faz toda a diferença na vida do homem. Jesus é um antídoto que neutraliza os efeitos do veneno. Olha quantos amigos, quantas pessoas nós temos nas faculdades, nos cursos, no trabalho, os vizinhos. Quantas pessoas nós podemos oferecer o pão da vida, que corta todo o efeito do pecado e traz vida e vida com abundância, mesmo no mundo com escassez daquilo que nós temos e precisamos mostrar, precisamos enviar, precisamos alimentar as pessoas para que não haja mais morte na panela e possa haver vida, e vida com abundância e com alimento certo no momento certo. Você é a pessoa certa, mas você está no lugar certo. Pense sobre isso. 2 pontos que nós tratamos e eu gostaria de fazer um resumo para encerrarmos a nossa videoaula. Os servos de Deus também passam por adversidade e precisamos colocar os ingredientes certos em nossas vidas. Nós falamos de alimento. Qual a base da sua dieta? Qual a base da sua alimentação? Você é a pessoa certa, está no lugar certo e se alimentando das coisas certas? O que tem feito parte do seu cardápio? Vamos dizer assim, da tua agenda. Você acorda antes de você colocar a planta dos seus pés, a sair da sua cama. Alguns dormem em redes, em sofás, mas quando você coloca a planta dos seus pés no chão, você agradece a Deus. Olha, vão ter uma caminhada durante todo o dia, com as adversidades que se propõem no dia a dia. Você agradece a Deus, pede força a Deus. Esse é o primeiro alimento pela manhã.
se colocar diante de Deus, agradecendo pela noite que passou e pedindo a Deus orientação para seguir e tomar as decisões do dia que se inicia. Esse é o primeiro passo. O segundo, não deixe que o veneno do mundo impeça você de mostrar o fruto do Espírito que está em você, que ajuda você a se relacionar com o mundo que precisa, e esse mundo precisa ver Jesus. Ora, nós falamos de um homem que mudou toda uma situação, porque foi usado por Deus numa situação onde havia escassez de alimento nesse contexto. Foram buscar alimento, o alimento se tornou um grande veneno, e a partir da atuação daquele homem que tem o fruto do Espírito, colocou farinha e mudou toda a situação. Um milagre. Seja você um milagre, colocando o ingrediente certo, oferecendo um alimento certo para as pessoas que passam dificuldades tremendas. Precisam vencer as adversidades, precisam vencer a escassez que rodeia e permeia a nossa sociedade. Seja você a oferecer o pão da vida, que corta os efeitos do veneno, que é o pecado. Ofereça você Jesus, seja você um exemplo. Para tanto, que Deus te abençoe e até a próxima videoaula.